Salve Maria, sempre virgem. Tá vendo o vídeo aqui do Fala Sério Pastor, né? Meu, nunca vi tanta heresia e distorção, cara, para tentar provar uma doutrina, né? Vamos aqui, a metade, né? Olha só. Experiência maior, porque ele diz que a lei passou, mas ao mesmo tempo ele acredita nos 9 mandamentos. Ok? Muito bem. Vamos analisar então as cartas paulinas, os textos de Paulo. Eu não vou ter condições de explorar todos, naturalmente, mas eu vou explorar aqueles que são mais utilizados. Por exemplo, Romanos, capítulo 7, Paulo diz no verso 6: Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Viu aí, pastor? Eu não estou preso à velhice da letra. Eu agora vivo em novidade de vida. Poxa, que legal. Eu também. Mas Paulo diz que eu estou livre da lei. Para eu saber o que a expressão livre da lei significa, eu tenho que entender qual que é o papel da lei. Para que serve a lei? Ó, Romanos 7, versículo 6, ó. Engraçadas, por você entender o texto, do que tá falando Paulo, você tem que catar do 1 até o 6 para entender o contexto. Se eu pegar o 6, que agora morto para esta lei, que nos mantinha sujeitos, dela nos temos libertado e nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito, e não mais sob a autoridade envalecida da letra. Olha só. Se você pegar só esse texto, tem como você distorcer. Mas se você pegar desde o comecinho, vírgula, parágrafo, ponto, sincronia, você vai entender que Paulo está falando, ó. Vou ler todinho aqui e depois vou colocar o vídeo, eu vou dar a minha explicação de acordo com a escritura, ele vai dar a explicação dele de acordo com a escritura, pensamento dele, ó. Ignorais, irmãos, falo ao que tem conhecimento jurídico, que a lei só tem domínio sobre o homem durante tempo que vive, ó. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei, ó. Enquanto ela vive, ó. Mas se o marido morrer, fica desobrigado da lei que a ligava ao marido, ó. O marido morreu, a mulher não já está mais obrigada como a lei, tá? Ela pode se casar com outro homem. Aqui Cristo morreu na cruz. Para quê? Para eliminar a lei. Para você não ser escravo desse jugo. Como a mulher ficou livre quando o marido morreu, é assim você vai ficar livre da lei, porque Cristo morreu na cruz. Olha só que interessante. Assim, meu irmão, também vós estáis morto para a lei, ó, pelo sacrifício do corpo de Cristo. Ó. Olha só. Por que ele não pegou esse texto aqui, o 4, o 3, o 2, para você entender? Não, se você for ler o texto, você vai ver que o pastor, ele está colocando a sua doutrina. Para tentar provar a sua doutrina adventista. Aqui, ó, o texto é bem claro. Ó. Assim, meu irmão, também vos está morto para a lei, pelo sacrifício de Cristo, para pertencer a outro, pertencendes a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ó. De fato, estávamos na carne, a paixões pecaminosa, despertada pela lei, operava em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte, agora morto para essa lei que nos mantinha sujeita, dela nos temos libertado em nosso serviço. Realiza-se conforme a renovação do Espírito, e não mais sob a autoridade envelhecida da letra. Por quê? Ó? Assim como meu irmão, também vou estar morto para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo. Aonde? João, abaixa, nego. Olha só, Efésios,
Efésio, João, abaixa um pouquinho, nego. 2:15, ó. Aboliu na própria carne a lei, os preceitos, as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo, dos dois povos, uma única humanidade nova, pelo restabelecimento da paz. Olha só que interessante. Agora, vê a distorção. Paulo diz nos versos seguintes, e eu acho que ler o contexto é importantíssimo. No verso 7 ele diz assim: que diremos, pois é a lei pecado? Tipo assim, então não presta pra Engraçado, nada. ele falou ler o contexto todinho, é perfeito, mas você tem que pegar Romanos do 1 todo, meu irmão. Viu como a manobra desses caras? Aí Paulo diz: de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado se não fosse pela lei. Eu não conheci o pecado senão pela lei. Opa! Então peraí, qual que é a função da lei? É claro o texto. Eu não conheci o pecado senão pela lei. Então, a lei, ela tem uma função: mostrar o meu pecado. Mas por que mostrar o meu pecado? Porque 1 João, capítulo 3, e o verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, se eu, por exemplo, odeio o meu irmão... Olha só que interessante. Protestante é terrível, cara. 7, ó, Romanos 7:6, né? Por que ele não tenta explicar esse texto aqui, ó? Para você entender. Olha só que interessante, ó. 4. Assim, meu irmão, também vos está morto para a lei, ó. Pelo sacrifício do corpo de Cristo. Olha só que interessante. Para pertenceres a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Olha só. Por que ele não cata o texto todo? Agora, se você for pegar aqui Romanos 10:4, ó. Porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê, ó. Eliminou o quê? Na carne, na cruz. Ser encravado ali. Se fez maldito. Na cruz. Para você não ser julgo mais da escravidão da lei. Só basta o que agora? Se arrepender e crer em Jesus Cristo. Sim, Cristo, eis que eu deixo um novo mandamento, amar Deus todas as coisas, todo o seu coração, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, esses dois mandamentos que Cristo resumiu, se eu amar o próximo, se eu amar Deus, se eu amar o próximo, eu não vou pecar, não vou matar, não vou roubar, vou seguir. Cristo, ele fez perfeito, cara. Ele veio aperfeiçoar para você não ficar mais nesse escravo, nessa doutrina adventista, nessa distorção adventista. Ele aperfeiçoou, cara, para você chegar à perfeição como? Se arrepender e crer. Se você, esse que eu deixo o novo mandamento, certo? Qual? Mateus 22:37, amar a Deus todas as coisas, amar o próximo a ti mesmo, etc. Ali você amar a Deus e amar o próximo, você não vai violar nem os 10 mandamentos, cara. Você vai aperfeiçoar. O cara quer encher linguiça, cara. O cara quer encher linguiça. Típico, cara. Então tem um mandamento que diz, ela não matarás. Então qual é a função da lei? Mostrar o meu pecado. Se você ama o próximo como a ti mesmo, e a Deus, todo o seu coração, você não vai matar o próximo. Você não vai adulterar, você não vai... Meu irmão, você vai chegar ao caminho da santidade, cara. Eu tenho vários vezes que é muito tempo, cara. Mostrar que eu estou errado, mostrar que eu sou um transgressor. Essa é a função da lei. Não, mas a lei me salva? Claro que não. Salve a graça em Cristo, meu querido. Paulo continua dizendo no verso 7, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Paulo diz, olha, eu não saberia que é pecado cobiçar se não tivesse escrito lá, não cobiçarás. Caim não saberia que era pecado não matar se não estivesse escrito não matarás. Ué, mas já tinha os 10 mandamentos na época de Caim? Claro que sim. Se o texto bíblico diz o pecado é a transgressão da lei, se não existe lei, não existe. Meu Deus do céu, cara. Mas vamos lá, né? Vou não dar nem a resposta. E se Caim matou e ele pecou, é porque existiu um mandamento, não matarás. E se Lúcifer lá no céu pecou, é porque existiu um mandamento, não cobiçarás. Fica cobiçando o trono de Deus.
Percebeu? Vamos continuar. Paulo conclui... Então eu falo assim, então lá no céu guardava o sábado? Foi essa visão sua? Né, pastor? Interessante, no verso 12, ele diz o seguinte, a relação dele com a lei. Assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ah, pastor, mas Paulo aqui não está falando do sábado. Ei, calma aí, não coloque palavras que não estão na Bíblia. Paulo diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acabou. São os 10 mandamentos. É a lei de Deus. Aqui Paulo está determinando qual é a relação entre a lei e o cristão. A obediência à lei é necessária porque a lei é santa, o mandamento é santo. Cara, não tem paciência, cara. A voz muito chata desse Mas cara. segundo o Misericórdia, Espírito. cara. Percebeu? Nenhuma condenação há. E alguns pegam esse texto e dizem assim, pastor, não tem nada a ver se eu guardo ou não guardo o sábado. Sabe por quê? Porque Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu estou em Cristo, não preciso guardar o sábado. Quem sabe o irmão católico pode chegar para você, irmão evangélico, e dizer assim, meu querido irmão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não tem importância se eu adoro ou não adoro imagens. Por quê? Porque eu estou em Cristo e nenhuma condenação há para mim. Tá bom. Esse cara já perde até a noção de quantas vezes ele falou, das imagens. Vamos aqui, para finalizar, porque eu não tenho paciência, cara. Para escutar. Ele usa o versículo bíblico. Paulo, ele fala que tudo que ele aprendeu ali é esterco. A minha é Cristo, a graça. Certo? Para finalizar aqui, que, 2 Coríntios, só para 2 Coríntios 3, olha só. Cinco. Não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como Deus nós mesmos, nos capacidades vem de Deus. Ó. Ele é que nos fez apto para ser ministro da nova aliança. Não a da letra, o Velho Testamento. Ele nos fez apto ser ministro da nova aliança. Não da velha aliança, a nova aliança. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Você vai ser ministro da nova aliança. Você vai ser o pastoreio, você vai ser o porta-voz, meu sucessor da nova aliança. Dos novos mandamentos. Olha só, cara. Não a da letra, sim do Espírito. Por que não a da letra? Velho Testamento. Mas agora do Espírito, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 20, 25, 20, versículo 20, 28, 20. Ó. Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só. Quer seguir o que esse pastor está falando? O ministro da nova aliança. Ele nos fez ministros aptos da nova aliança. Quem? Mateus 10, do 2 em diante, e Atos Apóstolos 2, os apóstolos que ele escolheu. Olha só. Ora, seu ministério da morte, mistério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa do resplendor de sua face, embora transitório. Olha só. Quanto mais glorioso, o 8, não será o ministro do Espírito? É mais glorioso que o Velho Testamento, que esse pastor está falando. 9. Seu ministério da condenação já foi glorioso, já foi gloriosa. Quem está escrevendo aqui? Paulo, guardião da lei. Seu ministério da condenação já foi gloriosa, muito mais o há de sobrepujar em glória o ministério da justiça. Aliás, sob esses aspectos, em comparação dessa glória eminentemente superior, empalidece
desce a glória do primeiro mistério. Seu transitório era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Que show! Só esse versículo aqui já acaba com toda essa pregação dele. Ó, 12. Em posse de tal esperança, procedemos com total desassombro. Não fazemos como Moisés, que cobrimos o rosto com um véu, para que o filho de Israel não fechasse os olhos no fim daquilo que era transitório. Em consequência, a inteligência dele permaneceu obscurecida ainda agora, quando leem o Antigo Testamento. Esse mesmo véu permanece abaixado, porque é só Cristo, porque é só em Cristo que ele deve ser levantado. Pois até o dia de hoje, quando leem Moisés, um véu cobre-lhe o coração. E esse véu só será tirado quando se converter ao Senhor. Ora, o Senhor e o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Olha só, aonde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Onde está esse Espírito? Mateus 28, 20. Que assiste essa igreja. Cara, o 18. Mas todos nós temos o rosto descoberto. Refletimos como num espelho a glória do Senhor. E nos vem transformados nessa mesma imagem, sempre mais resplandecente pela ação do Espírito do Senhor. Salve a Igreja Católica. Aqui você vê, o Espírito Santo assiste a igreja, então você tem essa liberdade para gozar da graça em Cristo. Que Ele nos fez apto para ser ministro da nova aliança. Que interessante. Finaliza aqui. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Se um adventista falar, você tem que guardar os... Irmão, cita esse aqui, 2 Coríntios 3, do 5 em diante. Você está seguindo o ministério que condenava? Você está seguindo a velha aliança que já caducou? Você está seguindo a velha aliança que nós está na nova? Cristo nos fez apto para ser ministro. Quem está falando ali é Paulo, da nova aliança. Não da letra que matava, mas da do Espírito que vivifica, que santifica, que te leva à graça, que te leva à perfeição, que te leva à santidade. Interessante. Salve Maria, sou missionário.